Quer conhecer a melhor versão de você mesmo? Comece aprendendo como ser corajoso. Tomar medidas para viver com coragem e sair da zona de conforto é o caminho mais rápido para alcançar todo o seu potencial. O problema é que muitos de nós deixamos nossos medos atrapalharem. Não procuramos um emprego porque temos medo de não sermos suficiente qualificados, ou não fazemos uma mudança positiva em nossas vidas porque temos medo do desconhecido. Sou familiar. Isso porque todos nós sentimos medo. É uma emoção humana natural. Mas viver sempre com medo do e se pode nos atrasar em nossas vidas profissionais e pessoais. Superar nossos medos requer um pouco de atuação. Vamos explorar como ser corajoso e corajoso usando 9 dicas poderosas. O medo está impedindo você de tomar decisões que mudem sua vida? O medo pode ser paralisante. O medo do que pode acontecer ou de tomar a decisão errada pode fazer com que nada aconteça em sua vida. Em vez de seguir em frente, você se retira para a zona de conforto segura e acolhedora e evita tomar decisões importantes na vida. No entanto, ficar muito apegado à sua zona de conforto pode ser perigoso. Isso pode impedi-lo de qualquer tipo de crescimento pessoal, profissional e emocional. Crescimento pessoal. Cada um de nós está em sua jornada única de crescimento pessoal. É um processo contínuo que abrange toda a nossa vida. O crescimento pessoal pode significar muita coisa. Definir e alcançar metas, construindo sua autoestima, encontrando seu propósito, alcançando todo o seu potencial. Nosso maior crescimento vem da superação de problemas e situações que nos desafiam. E é aí que o medo se instala. Medo de falhar, medo do desconhecido. Você escolhe. Quando você permite que o medo se torne obstáculo que atrapalha a sua própria vida, seu crescimento pessoal fica temporariamente atrofiado. Em vez de desenvolvermos a nossa aptidão mental e crescermos, recuamos para as nossas conchas. Também evitamos nossas experiências para evitar sentimentos desconfortáveis. Eventualmente começamos a nos sentir insatisfeitos, porque não estamos vivendo uma vida autêntica. Em vez de seguir em frente, permanecemos em um lugar seguro que já superamos há muito tempo. Crescimento profissional. O medo também pode afetar diversos aspectos do seu crescimento profissional. De acordo com uma estrategista de desempenho, Laura Garnett, uma das coisas que impedem você de ter sucesso é o modo de fracasso. Imagine que você está atualmente em uma frustração insatisfatória. Você sabe que precisa mudar de carreira, mas a ideia de fracassar o impede de tomar uma decisão. Então você fica onde está por mais um ano, ou 2 ou 3. Este é apenas um exemplo de como o medo do fracasso afeta seu crescimento profissional. Em vez de avançar na carreira, desenvolver novas habilidades e ocupar uma função que se alinhe ao seu verdadeiro potencial, você opta por se sentir seguro. O medo do fracasso também está ligado ao medo de não ser bom o suficiente. Este é outro obstáculo comum com o crescimento profissional, que se manifesta como síndrome de impostor. Nesse cenário, você pode relutar em assumir um papel de liderança, porque não acredita que seja bom o suficiente. Quando você deixa o medo comandar sua vida profissional, ele sempre o impedirá de tomar decisões que o impulsionem. Crescimento emocional. Evitar situações que o tirem da zona de conforto por medo afeta o seu crescimento emocional. Você perde o desenvolvimento de fortes habilidades emocionais necessárias para ter o sucesso em sua vida pessoal e profissional. Esses incluem construindo resiliência, desenvolvendo a regulação emocional, melhorando a inteligência emocional, expandindo sua autoconsciência. Deixar de se desenvolver no nível emocional pode deixá-lo extremamente vulnerável a situações inesperadas ou estressantes. Esse tipo de estresse crônico e agudo é conhecido como estresse ruim, o oposto do tipo bom de estresse que leva ao crescimento. A falta de resiliência, por exemplo, fará com que você perceba os desafios no trabalho como ameaças em vez de oportunidades. Isso afeta seu desempenho no trabalho e sua capacidade de adaptação a esse novo ambiente.
Se você se esquivar constantemente de oportunidades de crescimento emocional, não conseguirá lidar com situações desafiadoras em sua vida pessoal e profissional. O medo é sempre uma coisa ruim? O medo nem sempre é uma coisa ruim, uma coisa inerente a ruim. Afinal, o medo é e tem sido uma resposta normal e saudável às situações ameaçadoras desde o início dos tempos. Aciona nossos instintos de lutar ou fugir e nos manter protegidos dos perigos potenciais. Hoje não sentimos medo verdadeiramente com tanta frequência como sentiam os nossos antepassados que viviam nas cavernas. No entanto, há situações em que isso pode se manifestar como um pressentimento ou um instinto repentino. Imagine que você está andando na rua à noite. Seus sentidos captam sinais sutis de que você pode estar inseguro e o medo se instala. Nesses casos, ouvir a intuição do seu corpo pode salvar sua vida. O medo também é uma emoção humana, muito poderosa. Ele pode guiá-lo para a parte da sua mente que precisa de mais trabalho. Como disse o psiquiatra Carl Jung, descubra o que uma pessoa mais teme e aí ela se desenvolverá em seguida. Em outras palavras, fazer aquilo que você mais teme leva ao seu maior crescimento como ser humano. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, faça uma apresentação para dezenas de pessoas. Pode ser extremamente fortalecedor e ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais confiante. Melhorar e dominar as habilidades de falar em público é essencial para você, é essencial se você deseja permanecer competitivo no mercado de trabalho atual. Por outro lado, quando o medo o impede consistentemente de viver a vida ao máximo, ele se torna um problema. Muitas vezes esse medo se manifesta como ansiedade. A ansiedade é uma resposta consistente que você tem às coisas que podem não representar uma ameaça real para você e nem são ameaças imediatas, mas coisas que você prevê que podem não acontecer. Alguns exemplos disso poderiam ser preocupar-se em ser julgado negativamente e ridicularizado por outras pessoas em ambientes sociais, não tentar algo novo porque teme o fracasso e a rejeição, temendo mudanças e incerteza, não ir atrás do que você quer porque teme ser inadequado. Esse tipo de medo mantém você preso na zona de conforto e rouba oportunidades e experiências que podem melhorar sua vida. Superar esses medos comuns não acontece da noite para o dia, mas certamente é possível. Você pode ser corajoso quando está com medo? As palavras bravo e coragem são frequentemente usadas de forma intercambiável, mas, por definição, não são a mesma coisa. A bravura vem com a alta de medo. Por outro lado, ser corajoso não significa que você não tenha medo. Significa fazer algo mesmo que isso te assuste. Nas próprias palavras de Nelson Mandela, coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Aprender como ser corajoso diante do medo exige prática e persistência. Pense nisso como aprender uma nova habilidade. Depois de dominá-lo, pode ser extremamente libertador. Da mesma forma, ser corajoso quando a situação exige também pode ser cultivado. Como ser. E aqui estão as 9 maneiras que pode te tornar destemido. Nunca é tarde para não ter medo de sair da zona de conforto. Aqui estão 9 maneiras de se tornar uma versão mais corajosa de si mesmo. Reconheça o seu medo. Nunca tente varrer seu medo para debaixo do tapete. Isso não lhe dará mais poder. Em vez disso, você precisa reconhecer e aceitar seus medos. Todos nós os temos e não há vergonha nisso. Como mencionamos antes, coragem não consiste em eliminar o medo, mas em seguir em frente apesar de tudo. Enfrente isso. Enfrentar o seu medo é, em primeiro lugar, compreender as razões subjacentes pelas quais você está com medo. Por exemplo, se você tem medo de pedir uma promoção ou de se candidatar a uma nova função, pergunte-se por quê. É porque você não pode conseguir? Você tem medo da rejeição, ou do fracasso, ou do ridículo? 3. Use um diálogo interno positivo. A conversa interna é aquela voz interna dentro da sua cabeça que revela suas crenças e pensamentos.
Quando você está com medo, significa que por muito tempo você criou um fluxo negativo de conversa interna que pode ser assim. Gostaria de falar mais durante as reuniões, mas provavelmente direi a coisa errada. Eu não vou a esse evento de network. E se eu não conhecer ninguém lá? Quando você começa a acreditar nesses pensamentos negativos, você sabota o seu crescimento. 4. Fique confortável com o desconforto. O escritor americano e pioneiro do autoaperfeiçoamento Dale Carnegie disse uma vez: faça aquilo que você teme fazer e continue fazendo. Essa é a maneira mais rápida e segura de descobrir como vencer o medo. Então, se você tem medo de ficar sozinho, por, por exemplo, vá ver um filme sozinho. Se você quiser ser ainda mais corajoso, faça uma viagem sozinho. 5. Faça da coragem um hábito. Depois de vencer seu medo pela primeira vez, não pare por aí. Fortaleça seu destemor como um músculo, superando seus medos regularmente. Em seu livro O Medo Não é uma Opção, a autora Monica Berg aconselha fazer uma lista de coisas que você faria se não tivesse medo. Faça sua própria lista e comece a fazer essas coisas. 6. Pratique a atenção plena. Pratique a atenção plena em todas as áreas da sua vida significa permanecer sempre fundamentando no momento presente. Práticas de atenção plena, como respiração e meditação, podem ajudá-lo a aliviar preocupações e ansiedade. O professor de Mindfulness e autor do The Power of No explica que o medo é completamente criado pela mente. Você está sempre com medo do que pode acontecer, não do que realmente está acontecendo no momento presente. O medo a que ele se refere não é um perigo imediato. Ele está falando sobre o sentimento de desconforto, ansiedade ou preocupação com um futuro problema inventado. 7. Encontre um mentor. Você conhece alguém em sua vida pessoal ou profissional cujo destemor e confiança você admira? Construa um relacionamento de mentoria com eles. Eles podem oferecer conselhos valiosos e assim ensiná-lo a ser destemido e corajoso. Aceite o fracasso. Muitas vezes temos medo de fazer algo porque temos medo do fracasso. Tentamos fazer isso uma vez e assim que falhamos, desistimos. Em vez de temer o fracasso, precisamos aproveitá-lo ao máximo e transformá-lo numa oportunidade de aprendizado. Então, como fazemos isso? Comece construindo resiliência. 9. Não busque a perfeição. Para superar o medo, tente abordar qualquer coisa que você fizer com a mente de um iniciante. Da próxima vez que você quiser tentar algo que teme, não tenha nenhuma expectativa de como isso vai acontecer. Aborde com curiosidade e não se preocupe com o resultado. Aprender a não julgar um resultado como bom ou ruim eliminará o medo do fracasso da equação. Em vez de buscar a perfeição, busque aprender a crescer. Bom, se eu tiver ajudado você, peço que deixe o seu like, por favor, e até a próxima.